Estamos, desde ontem, tratando da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Esta epístola que fala de tempos de profunda crise espiritual, em que a humanidade está passando por uma crise muito profunda, e no tempo em que o povo de Deus, a igreja de Deus, a comunidade de Deus, precisa ter um posicionamento frente ao momento de bastante escassez da verdade, no momento em que as coisas se agravam no que diz respeito à apostasia. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um dos aspectos tratados em 2 Timóteo. Quero falar acerca do perigo da apostasia e dos seus efeitos sobre o homem. Quando nós falamos de apostasia, estamos utilizando um termo nas Escrituras, em que aponta profeticamente para um tempo em que a humanidade estaria cada vez mais distante de Deus, em que a humanidade, em razão do seu afastamento do Criador, e quando nós falamos de afastamento do Criador, nós estamos falando não de um afastamento geográfico, porque infelizmente, em razão da falta de instrução espiritual, acontece que, sobretudo o homem do Ocidente, desse lado de cá do mundo, não raras vezes entende que Deus é uma questão geográfica. Por exemplo, há pessoas que entendem que vão encontrar Deus em algum lugar sagrado. Por isso que tem muitos lugares de peregrinação. Pessoas que vão até a terra santa de Israel, outros vão a um país determinado, a um outro país, a uma cidade. Alguns que procuram a Deus num templo físico feito por mãos humanas. Inclusive essa canção última que acabamos de cantar, que pergunta onde está Deus, e a canção, embora ela diga está lá fora, mas isso é apenas uma figura de linguagem, O fato é que Deus, Ele não somente enche todas as coisas, porque todo o universo existe em Deus, como Deus habita todos os homens. A quintessência de todo ser humano, o mais íntimo de todos os homens é o próprio Deus. Mas tem razão que, mesmo no livro dos rudimentos, que é o livro de Gênesis, vamos encontrar dizendo ali rudimentalmente que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Isso deve nos impressionar, no sentido de que se Deus sopra no homem o seu pneuma, ou que seja o ruá divino, que nós lemos o fôlego de vida, nós devemos entender que Deus sopra a sua própria essência para dentro do homem, e isso é usado, essa linguagem, para indicar que o homem tem Deus como essência dentro do seu ser. Então este homem que recebeu Deus dentro de si, o homem que tem Deus enquanto a essência do seu íntimo, do seu espírito humano, este homem, ele começou uma história de decadência. Num dado momento, nós vamos encontrar no registro bíblico que o homem começa a tomar para si um caminho de distanciamento do Criador. Repito, não um distanciamento físico, mas um distanciamento no coração. O abandono a Deus não se dá porque alguém simplesmente deixa de ir a este ou aquele lugar. É possível que mesmo dentro dos templos, e mesmo em terra sagrada, em lugares chamado de sagrado, haja milhares e milhares de pessoas que estejam longe de Deus no seu coração
estejam longe de Deus na sua consciência. E acontece que quanto mais o homem vai se afastando de Deus, mais o seu coração vai se degradando, mais o seu coração vai se depravando. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus Cristo em Lucas capítulo 15, ilustra muito bem essa questão. A construção da parábola mostra que o filho mais moço, e logo aí essa expressão filho mais moço, já implica um estado de imaturidade, né? Indicando talvez uma adolescência inconsequente. Diz que ele sai da casa do pai e vai para uma terra distante. Então você fica imaginando cada passo que esse jovem foi dando, saindo da casa do pai e indo para esse lugar, que a Bíblia chama tão somente de terra distante. A cada passo em direção a esse lugar distante, entenda esses passos e este lugar distante, metaforicamente, como um afastamento que acontece dentro do homem, esse jovem foi se corrompendo, foi se degradando. E a história nos mostra que ele chegou a um estágio de tamanha degradação, que é ilustrado ele estando numa terra distante, trabalhando para um estrangeiro, numa fazenda, cuidando de porcos e desejando comer da comida dos porcos, e isso não lhe era permitido, mostrando a condição deste coração que um dia deixou a casa do pai, no sentido desse afastamento. E portanto a escritura neotestamentária, ou seja, o Novo Testamento, aponta profeticamente para os últimos dias. Inclusive em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, falaremos disso amanhã de manhã, ele profetiza estes últimos dias, dizendo que os últimos dias seriam tempos difíceis. Alguém pode dizer assim: não, mas sempre nós tivemos tempos difíceis, sempre o homem viveu em tempos de dificuldade, sobretudo desse afastamento de Deus. Mas quando nós lemos não somente a Escritura, mas lemos também a história do homem sobre a terra, o que nós vamos encontrar? Que o afastamento do homem, na medida em que ele vai aumentando, o homem vai cada vez se tornando pior. Então a Escritura aponta para um tempo profético, chamado de últimos dias, em que os homens seriam afetados profundamente no seu coração, na sua alma, pelo abandono de Deus, pelo pecado, a ponto de os homens se tornarem pessoas más, perversas, pessoas cruéis. E Paulo, quando escreve 2 Timóteo, nós falamos disso ontem aos irmãos, ele escreve dentro de um determinado contexto. Não somente o contexto da sua prisão, o contexto em que ele estava preso, o contexto em que ele já sabia, por revelação de Deus, que os seus dias estavam contados, que ele morreria. Não somente um contexto de abandono que ele sofreu por parte dos seus principais cooperadores, mas sobretudo porque Paulo vislumbrava esse período de apostasia que se aproximava. E Paulo então entende que era preciso que algumas pessoas se levantassem nesse período de treva, nesse período de apostasia, para servir de testemunho de Deus ao mundo. Lembram que Jesus declarou certa vez aos seus discípulos, dizendo: vós sois a luz do mundo? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vocês já leram essa passagem? Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. No versículo 13, Jesus também diz: vós sois o sal da terra. Ali Jesus faz referência àqueles que, ouvindo a voz do Pai, por meio do seu Filho, se dispõem a ser o seu discípulo, e na qualidade de discípulo se torna, portanto, um referencial. Ser luz do mundo é ser uma referência, é ser alguém que pode servir de referência para outros que estão em trevas. Ser o sal da terra é ser alguém que influencia onde ela vive, ali onde ela mora, ela pode influenciar outras pessoas. Então o contexto de apostasia, em que Paulo já vislumbrava, e em razão da sua morte, então ele escreve a segunda epístola de Paulo, a segunda epístola a Timóteo, para então fazer desta epístola, fazer de suas palavras, fazer do seu encargo, como se fosse
um antídoto contra a apostasia. Porque imagine que a apostasia, fatalmente, ela virá sobre o mundo. Mas imagine se aqueles que são, ou que deveriam ser, o referencial de Deus, aqueles que devem servir de sal da terra, para preservar a terra dessa corrupção, dessa apostasia, se esses próprios que se dizem seguidores de Cristo também se apostatarem. E aí então tudo estaria o quê? Tudo estaria teoricamente perdido. Então Paulo escreve essa epístola a Timóteo como que para imunizar Timóteo, primeiramente imunizar Timóteo, para que Timóteo, uma vez imunizado, inoculado com a palavra de Deus, ele pudesse ter o coração guardado dos enganos, ter o coração guardado dos sofismas, ter o coração guardado da apostasia. E então agora Timóteo poderia, uma vez imunizado, poderia ajudar outros a também serem imunizados com a verdade divina, para não serem contaminados, para que agora esse grupo de pessoas imunizadas pela verdade de Deus pudesse ajudar a outras pessoas, e assim a igreja ir produzindo um efeito de cura, um efeito de libertação para a humanidade. Foi assim que o próprio Cristo uma vez identificou, dizendo que quando o mundo ver, ou quando o mundo vir, quando o mundo enxergar que a igreja de Jesus Cristo, ela é um só, espírito, alma e coração, um com o Pai e uns com os outros, num espírito de unidade, aí o mundo saberá que o Cristo de Deus é o enviado do Pai. Então, não raras vezes, nós vamos encontrar cristãos evangélicos com profundo desejo de pregar o evangelho. Vocês já viram, por exemplo, que as igrejas elas investem pesadamente, não somente em publicidade, em propaganda, mas sobretudo num proselitismo de querer ganhar pessoas para suas igrejas? Isso acontece muito ou não? Ocorre um proselitismo, tentando ganhar pessoas e usando de vários métodos para conquistar pessoas, e ocorre que essas pessoas não sabem, ou se sabem, se esquecem que a maior pregação é a nossa própria conversão. Quando alguém, mesmo sem dizer palavra alguma, ela se coloca como luz do mundo, e ela existe onde ela ali trabalha, onde ela mora, como sal da terra, ela tem um poder profundo de influenciar pessoas, de ganhar pessoas com o seu próprio testemunho. Então, Jesus diz que quando o mundo vir que nós somos um, ou seja, nós sendo aqueles que primeiramente experimentaram a salvação de Deus. Quando eu me refiro de salvação, não estou aqui falando de igreja evangélica, não estou aqui falando de cristianismo, exatamente. Eu me refiro a uma obra de Deus que Deus realiza em todos os tempos e em todos os lugares, que é uma obra de trazer o homem de volta para o eixo e para o centro da sua vontade, da vontade divina. O problema é que os homens, eles querem servir a Deus, mas não poucas vezes deixam de olhar para dentro do seu próprio coração e saber que aqui dentro de mim, dentro do meu coração, é que ocorre a conversão. Assim como, por exemplo, João Batista pregou, Malaquias também profetizou, dizendo que a voz profética de Deus, o ministério profético, é aquele que anuncia que Deus há de endireitar as veredas do coração dos homens, que vai aplanar nessas veredas, é que vai nivelar todos os montes, é que vai deixar a terra plana, abrindo o caminho para Deus, mas não é um caminho para que ele venha à terra, é um caminho para que ele entre, entenda novamente, metaforicamente, no coração do homem, para que haja esse habitar divino, para que o homem seja curado, para que o homem então possa encontrar a razão da sua existência. Então essa carta de Paulo a Timóteo, a última de suas epístolas, ela serve como esse antídoto, ela nos serve como um remédio
para não somente nos curar, mas para nos guardar e nos proteger de toda apostasia. Agora, é importante que quando nós falamos de apostasia, falamos do afastamento do homem de Deus, nós entendamos primeiramente qual é a causa da apostasia. Eu sei que quando se fala de apostasia, logo alguém dirá: não, mas eu não quero viver tamanha apostasia, eu quero estar junto de Deus. Se essa é a sua vontade, é preciso que você compreenda por onde entra a apostasia, como que esse desencaminhamento do homem, ele começa. A partir de que momento que o homem começa a sua degradação e a sua depravação. Para a gente poder entender isso, eu quero mostrar para os irmãos dois textos bíblicos. O primeiro está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e abram também em Apocalipse, capítulo 2. São duas referências que reunidas nos dão uma ideia da origem de todo o declínio e degradação da humanidade e de todo o declínio e de toda a degradação da igreja. Todos encontraram? 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4 dizem assim: quando eu estava de viagem, diz o apóstolo Paulo, rumo na Macedônia, te roguei, ó Timóteo, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então atente para esse princípio. Paulo está dizendo, olha, quando eu estava de viagem rumo para Macedônia, Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, eu roguei a você para que você permanecesse em Éfeso, na cidade de Éfeso, a fim de que você pudesse admoestar a certas pessoas, para que essas pessoas não ensinem outra doutrina, e nem se ocupem com fábulas e com genealogias sem fim, que não promovem o ministério de Deus, não promovem o serviço de Deus, mas que só promovem discussões, só promovem dissensões, só promovem divisões. Perceba que o apóstolo Paulo tem uma preocupação. Ele fala, Timóteo, você tem que permanecer enquanto um guardião da palavra de Deus. Isso porque Paulo via que já surgia no meio evangélico, já surgiam homens perversos para corromper a doutrina de Deus, para corromper a verdade de Deus, ensinando outra doutrina. Daqui a pouco os irmãos verão, em um tópico posterior, em que uma dessas falsas doutrinas que esses homens introduziram e introduzem dentro da igreja é aquela teologia em que faz do dinheiro o seu Deus. Imagine que hoje em dia dinheiro está intimamente associado à fé e à religião. Não que deveria ser deste modo, mas que Paulo já dizia que havia homens perversos que se introduziriam com dissimulação no meio do povo de Deus, com o fim de ensinar outra doutrina. Ou seja, Cristo, ele veio ao mundo. O Cristo de Deus se fez carne, se fez homem. E para você poder tirar toda a sua dúvida, eu te peço que você, ao longo da semana, aí daí para frente, você leia os evangelhos, leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Não leia com olhar evangélico, não, do sistema evangélico. Leia com olhar natural, leia com seus próprios olhos, ouvindo as palavras de Jesus Cristo. Porque esse Cristo encarnado se fez homem, e ele próprio testifica dizendo que ele veio comunicar aos homens qual é a vontade do Pai Celestial. Então, quando você lê os evangelhos, e você ouve ali os discursos de Jesus, desde as parábolas, os comentários que ele fazia acerca dos milagres que ele realizava, mesmo os seus diálogos com os seus discípulos, ou com pessoas individuais, como por exemplo, a mulher samaritana, com Nicodemos, você vai encontrar ali a mensagem do Cristo, que é uma mensagem de amor, uma mensagem de misericórdia, uma mensagem da prática da justiça, uma mensagem
que de fato tem o homem como o objeto do amor de Deus para a sua salvação. Mas Timóteo está dizendo Paulo está dizendo a Timóteo que muitos homens haveriam de querer ensinar outra doutrina, que não é a doutrina do Cristo, que não é a doutrina que o Cristo de Deus trouxe ao mundo. Ele diz: Timóteo, portanto, aí tem um detalhe no versículo que lemos, fica em Éfeso, para que em Éfeso você possa começar a coibir, começar a impedir que se propague essa apostasia, que se propague a mensagem de outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo. Não permita, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, que a igreja se envolva com fábulas e com genealogias, porque uma outra doutrina que não é a doutrina de Jesus Cristo, fábulas e genealogias são quaisquer assuntos que não dizem respeito ao evangelho. Seja a promoção de qualquer coisa que não seja o evangelho de Jesus Cristo, essas coisas todas não promovem o serviço de Deus que é realizado na fé, não promovem a vontade de Deus, ou seja, não cura o homem. Então, enquanto a igreja estiver preocupada, por exemplo, em fazer shows, em fazer festas, em fazer grandes congressos de apresentação de meros cantores, da indústria gospel, para vender objetos sagrados, fazer campanhas, tudo isso não promove a cura do homem, a cura do ser humano, não promove a salvação do coração do homem. Então Paulo está dizendo: Timóteo, você vai começar em Éfeso. Éfeso é o ponto de partida onde você vai começar a impedir que a apostasia possa surgir e possa nascer. E talvez alguém diga assim: mas qual o motivo porque Paulo colocaria Timóteo em Éfeso e não em Corinto? Porque Corinto talvez seria uma cidade, culturalmente falando, socialmente falando, muito mais decaída do que Éfeso. Corinto era uma cidade altamente perversa. Mas quando Paulo diz, fica em Éfeso, certamente Paulo tem aqui um senso profético de identificar, não que Éfeso, geograficamente, seja o epicentro da apostasia, mas que Éfeso vai assumir uma posição simbólica do surgimento da apostasia. Éfeso vai apenas representar o começo da apostasia. E por que Éfeso viria a representar? Porque em Apocalipse, para vocês abrirem Apocalipse capítulos 2 e capítulo 3, vocês vão encontrar aí 7 cartas escritas a 7 igrejas da Ásia Menor. Capítulo 2 tem a primeira carta à igreja de Éfeso. E no capítulo 3, versículo 14, tem a última carta à igreja de Laodiceia. Então, as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, o número 7 é um número completo. E, portanto, essas 7 igrejas, elas representam a totalidade da igreja, assim como representa a igreja de Jesus Cristo ao longo de toda a dispensação da igreja, ao longo de toda a sua história. Então, Éfeso, por ser a primeira carta, ela implica, portanto, o princípio da igreja. E Laodiceia representa o final da história da igreja. Éfeso, portanto, é a igreja que encabeça profeticamente para anunciar o começo, não somente da igreja, mas o começo da história da igreja. Tudo que viria a acontecer ao longo do tempo tem o seu epicentro a partir de Éfeso. E no capítulo 2, veja na sua Bíblia, de Apocalipse, versículo 4, olha o que o próprio Jesus Cristo, nesta carta, ele diz à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Está na sua Bíblia? Então imagine que logo no princípio, no primeiro século da era cristã,
O próprio Jesus já disse à igreja, e aqui eu quero me dirigir a todos vocês, enquanto igreja de Jesus Cristo. Entenda que igreja de Jesus Cristo são todos os discípulos de Cristo. Todos que se propõem a servir a Cristo são igreja de Jesus Cristo. Então, pense que ele está dizendo assim: olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ora, se é no princípio da igreja que se abandona o primeiro amor, ali em Éfeso, e se é em Éfeso que Paulo diz que entraria uma falsa doutrina, entrariam fábulas e genealogias, relacionando esses dois textos, entendemos que o começo de toda apostasia, que o homem começa a abraçar outra doutrina que não é a de Cristo, e começa a se envolver com fábulas e genealogias a partir do abandono do primeiro amor. É quando o amor pelo Criador, é quando o amor por Cristo começa a ser suplantado por outras coisas, é que começa todo o processo de apostasia. Então, se vocês imaginarem, por exemplo, que simbolicamente a igreja apresenta a Bíblia apresenta a igreja como noiva de Cristo, não tem essa linguagem? Noiva de Cristo, e Cristo enquanto o noivo da igreja, ou seja, coloca uma figura ali de um noivo, de uma noiva, num relacionamento. Vocês que são casados podem falar muito melhor disso do que aqueles que ainda não são. Mas mesmo os solteiros também poderão ter a ideia do que estamos dizendo. Então imagine quando um homem, vou colocar ali o Lucas, digamos, começa um relacionamento com a Gabriele, né? Gabriele? Isabelle? Desculpe, é porque são tantos L's. Com a Isa, pronto, com a Isa, resolvido o problema. Mas ela ficou vermelha igual a camisa do Lucas, igual a blusa dela. O Lucas começa um relacionamento com a Isa, e eles então estão noivos. Pense comigo. O que garante a pureza e a integridade desse relacionamento? O que é que vai garantir? Não é o amor que um sente pelo outro? Sim ou não? Agora imagine que o Lucas fala assim: olha, Isa, eu vou fazer uma viagem, vou passar alguns anos fora, trabalhando para preparar o nosso casamento. Pensa comigo uma situação dessa. E ele então viaja para uma terra distante, um lugar distante, e começa a trabalhar em prol deste casamento. E ela aqui fica aguardando ansiosamente, ou não fica? O retorno do seu noivo. Todo dia ela acorda bem cedo e pensando: o Lucas logo logo vai voltar com toda a provisão necessária para o nosso casamento. E ela daqui fica fazendo o quê? Trabalhando também em função deste casamento. Ambos estão trabalhando em função de um propósito comum. Ele de lá e ela de cá. Ela passa o dia todo trabalhando, pensando, projetando. À noite vai dormir pensando: hoje mais um dia vencido, mas conseguimos construir algo mais para o nosso casamento. Eu vou dormir logo para amanhã, levantar cedo, para continuar trabalhando, porque o Lucas vai voltar e nós vamos nos casar. Imagine que com um pequeno prazo de tempo, e o tempo põe à prova a todas as coisas, a Isa começa a se esquecer um pouco que tem um projeto de casamento. Começa a se esquecer que tem um compromisso de um casamento. E aí começa a se envolver com outras coisas que não seja o objetivo. Começa a se permitir se envolver com algumas amizades. Está dando certo essa história? Você acha que vai dar certo essa história? Vai se envolvendo com amizades que vão incutindo outras coisas na mente dela. Já chama ela para uma baladinha. Ela vai para a baladinha. O Lucas está nem sabendo, mas se souber, o Lucas é tão bonzinho que o Lucas perdoa, né? Perdoa ou não perdoa? Jesus perdoa ou não perdoa? O Lucas é Jesus. E a Isa é a igreja, né? E ela fala: não, é só uma baladinha. E vai se envolvendo. Aí lá conhece um advogado mais novo que o Lucas, né? Um advogado mais forte que o Lucas, com a barba mais bonita.
um advogado mais bem sucedido que o Lucas, um advogado que dança, o Lucas nem dança, outro dança mais ou menos assim igual o Vinícius, aquela dança mamulenga, né? Envolvente. E aí a Isa, logo ela já não sente no coração o mesmo que sentia pelo Lucas no dia que ele partiu para trabalhar fora em prol do seu casamento. Ela ainda continua gostando do Lucas, ainda tem atração pelo Lucas, ainda manda cartas para o Lucas, ou manda WhatsApp para o Lucas, né? Ainda fala que vai se casar com o Lucas, só que agora ela já não tem mais o primeiro amor. Ela já não tem mais aquele amor ardente pelo Lucas. Eu pergunto, ela está, ou ela estaria, no caso, ou não, sujeita a uma apostasia quanto ao projeto que ela tem com o Lucas? Sim ou não? Lógico, isso é apenas uma ilustração. O Lucas não é doido de ir para uma terra distante e deixar a Isa sozinha, porque ele sabe que aqui na terra as coisas são difíceis, né? Paulo diz que os últimos dias seriam dias difíceis, né? Então, mas o fato é que quando se perde o primeiro amor, se abre uma porta para que muitas coisas aconteçam. E o pior é que o texto bíblico de Apocalipse nem diz que se perdeu o primeiro amor, mas Jesus fala: tenho porém contra ti que abandonaste. Porque abandonar implica uma decisão. O abandono implica uma escolha. Ora, você tem algo consigo, você fala: eu vou deixá-lo aqui, eu vou abandoná-lo aqui, para que eu possa buscar outras coisas. Se eu não posso conseguir as outras coisas, tendo comigo o primeiro amor, eu o abandono. Isso porque, queridos, o amor não é um sentimento. Embora você pense, mas amor é um sentimento, porque quando eu sinto amor é sempre uma decisão, seja qual for a espécie de amor. E a maneira de provar isso é uma maneira muito simples. Nós que cremos que a Escritura, ela traz os princípios divinos para nós, nós devemos entender que Deus coloca o amor como um mandamento. Ele diz que nós devemos amar. Tudo aquilo que se põe como mandamento implica que você passará certamente pela sua escolha, se você decide ou não por aquilo. O amor, enquanto uma decisão do coração do homem, implica alguns fatores. Primeiro, para que a Isa ame profundamente o Lucas, e que esse amor se enraize profundamente e não se perca do seu coração, ela vai ter que conhecer o Lucas. Quando eles se viram a primeira vez, não tinha ali nenhum amor. Amor à primeira vista não existe. Me desculpem, tá? Quem acha que eu quando eu vi, amei à primeira vista, para de bobagem. Isso é besteira. Talvez você tenha se identificado com aquela alma, tem uma identificação. Talvez você gostou do sorriso, do corpo, do cabelo, achou a pessoa uma pessoa bacana, mas é na convivência diária que você vai conhecendo agora a alma, você vai conhecendo o coração da pessoa, é que vai nascendo o amor. O amor, ele nasce a partir do conhecimento e do reconhecimento que você tem daquilo que o outro é. Portanto, podemos dizer que o amor implica conhecimento, implica reconhecimento. Tratando-se do nosso amor por Deus, estamos falando que perdeu o primeiro amor, colocamos o Lucas como exemplo, mas estamos falando do amor do homem em relação a Deus. Não somente o homem deve conhecer a Deus, mas deve reconhecê-lo como tal. Romanos capítulo 1 nos deixa claro que, embora Deus tenha se manifestado a todos os homens por meio das coisas que foram criadas, porque o apóstolo Paulo diz que Deus se revela aos homens por meio da criação, diz que os atributos divinos, diz que o poder divino e a própria divindade se manifestam por meio das coisas que são criadas. Quando o homem olha para a criação de Deus,
Ontem mesmo, vindo de Brasília para cá, eu, Jane, Gilson e Adriana, o Gilson vinha comentando como que a terra é bonita, o planeta é bonito, olhando para o céu, que coisa maravilhosa, né? Essa abóbada grande, maravilhosa. Como é impressionante a criação de Deus. Como que tudo que nós olhamos é muito belo. O ecossistema, a biodiversidade de seres que há em toda a terra. Isso porque nós conhecemos o mínimo possível. Imagine se você pudesse conhecer toda a terra, todas as florestas, o profundo dos oceanos. Se pudesse conhecer todo o nosso sistema solar, pudesse conhecer então pelo menos a nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, mas não conhecemos nem a terra onde moramos e já vemos tamanha beleza. Se nós pudéssemos conhecer as bilhões e bilhões de galáxias que existem em todo o universo, eu imagino que deve ter muita beleza. Estava lendo uma reportagem recentemente de alguns cientistas americanos que conseguiram transformar ou captar a vibração das luzes no universo, né? Várias luzes captaram a vibração e transformaram em som. Irmãos, é uma sinfonia, é uma coisa perfeita, é uma coisa divina. Então, quando Paulo diz que Deus se manifesta, em Salmos capítulo também 19, diz que por meio dos céus nós conhecemos a grandeza de Deus, podemos conhecer a majestade de Deus que se manifesta nos céus. Ou seja, o homem agora diante dessa revelação, e Paulo vai dizer em Romanos 1, que tendo os homens esta revelação de Deus, embora ainda uma revelação rudimentar, os homens não reconheceram o seu Criador. Então, para que você ame a Deus e recupere, caso você tenha perdido, ou que você possa cultivar em você o primeiro amor, deve começar pelo conhecimento de Deus. Conhecendo que Ele é causa e origem de todas as coisas. Não é uma questão de religião, é uma questão de coração. Não importa se você é cristão, evangélico, católico, não importa se você é de outra religião que não é o cristianismo, a Escritura fala de todos os homens. A Bíblia não fala do cristianismo, embora ela passe pelo cristianismo, mas o testemunho de Gênesis e Apocalipse é o testemunho de Deus em relação à sua criação, em relação ao homem, onde quer que ele esteja. O homem é convidado a conhecer a Deus e reconhecê-lo como sendo a causa, origem de todas as coisas, que Ele é a vida que a tudo faz existir, que Ele é a vida e o poder que vitaliza a tudo e a todos, que dá cria toda essa biodiversidade. Ele é a vida que se manifesta de inúmeras maneiras. Ele é a própria beleza que faz que todas as coisas sejam belas. Ele é que dá o sabor. Quando o homem tem tal conhecimento, porque quando Deus se manifesta na criação, o homem vê, então ele tem o conhecimento. Quando ele reconhece, então agora o seu coração está dizendo: não somente eu sei, mas eu reconheço e eu confesso que Ele é o único Senhor. É a Ele a quem nós devemos as nossas ações de graças. Você tem o conhecimento de Deus, você segue ao reconhecimento do Criador, e agora você então começa a dar ações de graças e a adorá-lo como aquele que é digno de todas as coisas. Você conhece, você reconhece, você dá graças e você o adora. Isso será a manifestação no seu coração do que a Escritura chama de primeiro amor. Porque quando esse primeiro amor, que é o melhor amor, se perde, é quando tem aquela relação desgastante. É quando se diz de lábios, voltando ao exemplo do Lucas e da Isa, é quando
a pessoa continua dizendo, ele vai voltar, o Lucas vai voltar, nós vamos nos casar. Mas você percebe no dia a dia que a Isa estaria totalmente envolvida com qualquer coisa, menos com o retorno do Lucas. Ou seja, perdeu-se aquele reconhecimento, perdeu aquele calor, perdeu aquela expectativa, perdeu aquela esperança, ainda que nos lábios continuem dizendo que aguarda pelo retorno do seu noivo. Então, esse primeiro amor, ele é a causa de toda a proteção, ou ele é a proteção do nosso coração. O homem que perde este amor, esse primeiro amor, esse melhor amor por Deus e pelo Criador, ele está sujeito ao afastamento. Não pense você que aquele jovem da parábola do filho pródigo, ele se afastou da casa do pai porque ele amava profundamente o pai. Não pense você. Entenda que quando o filho começa a maquinar a sua saída da casa do pai, antes mesmo de sair, quando já maquinava, talvez ele já olhasse para o seu pai com uma certa ojeriza. Ela começava a olhar para o pai como um empecilho, já olhava para o pai como um problema para ele, como que ele pensasse, eu tenho que dar um jeito, porque nesta casa aqui não cabe eu e o meu pai. Então, como eu não posso mandar o meu pai embora da sua casa, eu irei embora da casa do meu pai. E ele vai então em busca de construir para si um lar que lhe seja próprio, que lhe seja particular, que não tem um pai. Este coração, certamente, ele abandonou o amor se esfriou, o amor acabou. Mas como é que nós podemos, pensem comigo agora por um momento, identificar se no nosso coração há ou não há este melhor amor pelo nosso Deus? Digamos que eu perguntasse aqui nessa assembleia, quantos aqui amam ao Senhor, ao Criador, ao Redentor? Eu tenho certeza que todos, sem nenhuma exceção, a começar por mim, diria que ama a Deus. Sim ou não? Dificilmente alguém diria que não ama o Criador. Deve ter 2 ou 3 em toda a terra, né, que talvez nem saibam exatamente o que estão dizendo. Talvez sejam pessoas profundamente machucadas. Talvez a própria religião foi que fez com que essas pessoas ficassem assim, tão com falta de amor pelo Criador e até vindo a duvidar do próprio ser divino. Mas no geral as pessoas todas diriam que amam a Deus. Se eu perguntasse aqui para o Gilson, eu diria que ama a Deus. O Márcio diria que ama a Deus. E nós precisamos de pensar este problema profundamente no nosso coração. Nós não podemos ouvir essa mensagem como quem ouve uma pregação numa igreja evangélica. Eu digo isso, me lembrei agora de um texto de Erasmo de Roterdã, um livro chamado O Elogio da Loucura. Não sei quantos já leram. Se não leu, pode ler. Eu recomendo. Erasmo de Roterdã, O Elogio da Loucura. Ele cria uma ficção onde ele personifica a loucura. A loucura é uma pessoa. Imagine que ele toma a ideia de loucura e a personifica numa mulher. Essa mulher agora entra como que num palco, num palanque, como que num teatro, melhor dizendo, com um auditório muito grande. A loucura se põe diante do auditório e começa o seu discurso. Ela vai discursar acerca de si mesma, tecendo elogios acerca de si mesma. Lógico que todo o livro é uma grande ironia. Ela vai estar ironizando com tudo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós praticamos. Ela vai estar escarnecendo de nós, te levando a uma reflexão oposta àquilo do que se diz. E ela começa o discurso dizendo assim: olha, se vocês quiserem saber, estou parafraseando, porque hoje me apresento com essa roupa assim tão inusitada, eu lhes farei saber, desde que vocês me escutem, mas me escutem com bastante atenção, mas não com a atenção que se costuma dar aos sermões sacros, às mensagens sacras. Eu quero que vocês me escutem com a mesma atenção que vocês dão aos charlatães, aos bobos e aos palhaços nas praças. Quem entendeu o que a loucura aqui quis dizer? Que o homem, ele é tendencioso a chegar numa praça qualquer e ali ter um charlatão ou ter um ilusionista,
ou alguém contando uma piada, e a pessoa parar no ar livre, no sol quente, na hora do almoço. Só tem 1 hora de almoço, mas ele para, fica no sol quente e fica ali se dando e se doando com bastante atenção naquilo que acontece na praça. Todo mundo sabe que moeda não some. Moeda some? Moeda some no sentido de fazer desaparecer? Moeda fica invisível? Todo mundo sabe que não, mas o mágico, o ilusionista, ele tem as mãos muito ligeiras e ele consegue esconder a moeda sem que você veja. Aí você sabe que ele escondeu, mas você fica extremamente admirado. Olha para o outro assim. Não, é ou não é? Você se envolve emocionalmente, afetivamente. A loucura não é besta, fala assim: eu quero esta atenção. Porque a atenção que se dá nos sermões, nas mensagens sacras, é a mesma atenção? Ou aquela atenção desatenta? Né? Aí pega o celular, olha a hora. Quem está mais no fundo, às vezes pega, vai para o zap rapidinho. Né? O que está acontecendo? Outros que ficam mais serenos, mais tranquilos, mas às vezes o pensamento está longe. O que eu vou fazer amanhã? Problema para resolver. Essa reunião não acaba logo. O pastor fala demais. Não estou entendendo nada. Lógico que você não está entendendo nada, porque você está longe. Você está numa missa de corpo presente. O corpo está ali. A alma está no Hades há muito tempo, para não dizer inferno, né? Bem, de todo modo, a loucura diz que quer que nós ouçamos com essa mesma intensidade como quem ouve os bobos na praça. E eu dizia, esse assunto de que estamos falando, do amor pelo Criador, deve ser pensado e refletido seriamente. Não como quem esteja ouvindo um sermão numa igreja. Não, mas com bastante interesse, bastante reflexão dentro do seu coração. Precisamos sondar o nosso coração, tirar os olhos dos outros, porque nossos olhos estão sempre voltados para outros. O irmão que não veio, essa mensagem era boa para ele, ou então, rapaz, essa mensagem está dando certinho para o irmão Márcio, ó. Vai dar certinho. Ficamos olhando a roupa do outro. Vocês viram que estava todo mundo de calça, só o baixista estava sentado de bermuda. Vocês viram a bermuda vermelha? Meio vinho. Aí fica observando, aí sai. Rapaz, eu fui numa igreja, não gostei. Por quê? Eu acho isso de uma indecência. Porque nem se fosse para ficar sentado na última cadeira, não deveria ir à casa de Deus de bermuda. Que dirá ficar no púlpito, no altar, no meio, pode medir se não dá a metade. Não é nem no cantinho, é no centro do altar. Aí a pessoa vai para casa, vai ganhar o quê? Nada. Você estava olhando para o baixista. E é porque hoje não está de brinco, né? Se tivesse misericórdia, aí ia passar sempre para outra rua, para evitar essa rua contaminada da apostasia. Porque acha que a apostasia é isso, né? Desculpe, querido, mas fica à vontade, tá? Não tanto, né? Acho que já está bom por aí. Já está bom. Até aí está bom. Mas nós temos que ouvir essa mensagem de hoje pensando profundamente no nosso coração, por um motivo muito simples: o seu coração não é um coração neutro. Ou você ama o Criador, ou você tem amantes. O Criador é o teu Salvador. Na linguagem bíblica, o Criador é o teu marido. Entenda metaforicamente o que eu estou dizendo, citando aqui o livro de Isaías. Então, se por legitimidade nós somos a esposa do Criador,
Nós temos que ter esse vínculo de afeto, esse vínculo de idoneidade para com Ele. Se temos que ter esse vínculo de auxiliadora, afinal a mulher não é dada ao homem, lá no Gênesis, como auxiliadora? Sim ou não? Isso é metafórico, porque nós todos, embora homens e mulheres, somos todos esposa do Criador, no sentido de sermos auxiliadora do Criador, no sentido de que nós somos servos e estamos a serviço dele. Então, ou nós estaremos possuídos, totalmente absorvidos e tomados de amor pelo Criador, ou teremos vários amantes. Pastor, que coisa feia. Sua mensagem é de amante. Quem seriam esses amantes? Paulo fala aqui em Timóteo. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. E aqui está a primeira amante, ou o primeiro amante do homem. Os homens serão egoístas. Pastor, não consigo ver essa relação que você está fazendo. Ora, eu pergunto, o que é ser egoísta, se não ser amante de si mesmo? O egoísta é aquele que ama a si mesmo. Mas nós não devemos amar a nós mesmos? Jesus, na ocasião, disse: olha, aquele que ama a seu pai, a sua mãe, ao seu filho. E essa lista você pode estender e colocar quantas coisas você quiser. Aquele que ama a si mesmo mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, nós devemos sim nos amar. Aquele que não tem amor próprio, como pode amar o outro? Como eu posso amar o outro, meu semelhante, se nem a mim mesmo eu me amo? Só que esse amor que eu sinto por mim, e que eu devo dedicar na mesma proporção ao meu próximo, não deve ser um amor que me coloque em primeiro plano no lugar de Deus da minha vida. O problema do egoísmo, que é o homem que é amante de si mesmo, é quando ele se põe como a causa última de todas as coisas. Ele é a razão de todas as coisas. Quando Deus deixa de ser o centro, como se pode pegar aquela grande frase, que aponta para o início do pecado no universo, quando alguém disse: eu subirei nos mais altos céus, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. O homem, quando é amante de si mesmo, no caso egoísta, que é amante de si mesmo, ele causa muitos problemas. Usando a linguagem do livro de Eclesiastes, o pregador diz que o homem foi criado perfeito, mas ele se envolveu em muitas confusões. Se envolveu em muitos problemas. A causa dos nossos problemas, onde está? Se não no egoísmo humano. Eu estava falando essa semana com alguns irmãos, como que as coisas andam difíceis. Eu costumo geralmente, algumas manhãs, assistir alguns jornais, se bem que não está dando mais para assistir jornal, né, gente? Misericórdia. Como que o mundo está perverso. Como que os homens estão perversos. Todo tipo de perversidade, todo tipo de violência, a começar dentro dos lares. Eu pergunto, seriam não esses problemas todos da humanidade? O problema do egoísmo humano? Quando alguém não se permite ser ofendido, quando alguém não se permite sofrer algum prejuízo, quando alguém se coloca como sendo o mais importante do que o outro. Então, quando o homem se torna amante de si mesmo, egoísta, isso é um sério e grave sinal da ausência do primeiro e melhor amor. O homem vai se afastando de Deus, do seu Criador, vai abandonando o amor e melhor amor pelo Criador, para amar a uma outra coisa, e essa outra coisa, primariamente, é o próprio homem, é quando o homem se torna amante de si mesmo. O texto continua dizendo, no versículo 2, pois os homens seriam egoístas, seriam avarentos. Aqui está um segundo amante. Porque ser avarento não é o que está lá em 1 Timóteo,
capítulo 6, versículo 10, quando diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus também diz lá em Mateus capítulo 6: ninguém pode servir a dois senhores, ou ele servirá a Deus, ou ele servirá às riquezas. Então as riquezas, que é o Deus do homem avarento, é um amante deste homem, que abandonou o amor pelo Criador e agora tem o dinheiro por seu Deus. Vive em função do dinheiro. Gente, engraçado que Jesus conta uma parábola lá em Lucas, no capítulo 16, em que se declara nessa parábola que o dinheiro, esse dinheiro que nós usamos mesmo para comprar qualquer coisa aqui na terra, é uma riqueza de origem iníqua. Por que a Escritura chama o dinheiro de riqueza de origem iníqua? Senão que ele está não sinalizando que você o obteve com iniquidade, porque você pode obtê-lo com honestidade, trabalhando. Mas quando fala origem iníqua, fala daquilo que está por detrás toda essa divisão, desse sistema capitalista que envolve o homem em tantas coisas. Então, o dinheiro, ele é um mal necessário. Poxa, o dinheiro, ele nos serve para muitas coisas boas. Você pode alimentar a sua família, você pode vestir a sua família, sim ou não? Você pode ter momentos de lazer com a sua família, passeios, viagens. Você pode socorrer uma pessoa que está passando por dificuldade. Não pode? Você pode contribuir para que a pregação do evangelho se propague. O problema é que, como diz a Escritura, esses dias finais seriam marcados pela avareza, em que os homens, eles fariam do dinheiro o seu Deus. É quando você fica tão inseguro em relação ao cuidado do Criador, se enchendo de tanta ansiedade, que você fala assim: bem, eu não posso compartilhar, porque se eu compartilhar vai me fazer falta. Então, ainda que me sobre algo, eu preciso acumular. E o homem começa então a acumular riquezas. Primeiramente, o sonho dele é só comprar uma casinha. Mas se ele tiver uma casinha, agora ele quer reformar a casinha para que seja uma casa. Quando tiver aquela casa bacana, puxa, se eu pudesse comprar uma outra casa para alugar, olha, já era uma garantia para o futuro. Aí quando consegue a segunda casa, fala: pai, agora uma chacrinha caía bem, né? Poxa, só uma chacrinha com corregozinho passando lá no fundo, passar o final de semana, aí compra. Aí fala: agora nós temos que ter uma caminhoneta para poder ir para a fazenda. Como é que vai sem caminhonete? Tem jeito? Você vai colocar esse carro seu zero, esse H2O, não, você vai colocar o HB20 para ir para a roça, Janaína? Não, estou perguntando. É lógico que não, vai acabar com a suspensão, o mato vai arranhar a porta, porque o carro tem uma pintura daquela mais chique, mais cara, né? É o carro mais Então, vamos comprar o quê? Comprar uma caminhonete para poder ir. Aí quando compra a caminhonete, mas se nós comprássemos uma casa de praia, para poder evitar de ter que pagar hotel, ou seja, nunca o homem se sacia. Ele nunca estará pleno. Ele nunca vai falar assim: olha, agora eu estou em condições de compartilhar com quem precisa. Na verdade, saiba de um princípio: quanto mais eu tenho, menos o outro possui. Quanto mais eu acumulo, menos o outro tem. Porque nesse sistema capitalista, se cada um pegar uma fração igual do bolo, o bolo acaba. Sempre vai ter alguém que vai tirar menos para que o outro tenha mais. Então nós temos que pensar isso, porque infelizmente, quando nós lemos aqui o texto que Paulo diz: cuidado para que ninguém ensine outra doutrina, aí ele estava sinalizando ali em Éfeso o epicentro, o começo, a origem da degradação e da apostasia. O que você pensa que é apostasia? Ah, pastor, não vejo apostasia nenhuma. Você não vê pessoas pregando a fé, pregando o nome de Deus para tirar o dinheiro do pobre, para fazer da igreja um grande império babilônico. E enquanto o outro está lá, coitado, sofrendo,
sem recurso, se isso não for apostasia, eu já não sei mais o que é apostasia. Afinal, apostasia é qualquer coisa que vai de encontro às palavras e ensinamentos e o viver de Cristo. Para você ter uma ideia, abre a sua Bíblia rapidamente em 1 Timóteo, capítulo 6, só para você verificar que eu não estou exagerando. Versículo 3 em diante. Se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, e com o ensino segundo a piedade, este é infatuado, nada entende, mas tem manias de questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de quê? Tais pessoas pensam que a vida piedosa, que a vida cristã, que a fé em Deus é fonte de quê? Está na sua Bíblia isso aí? Não, está ou não está? Pastor, você está falando mal dos outros. Não, nós estamos expondo a condição doentia daquilo que Paulo já anunciava desde o primeiro século. Por homens cuja mente é pervertida, supondo que a piedade é fonte de lucro. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, se apostataram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então há aqueles que são amantes de si mesmos, há os que são amantes do dinheiro. Esses são os sinais que falam de um coração que abandonou o primeiro amor. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 4, você vai encontrar expressamente, falando ainda desse tipo de coração, fala: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ou seja, se são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, ele abandonou a Deus para poder amar os prazeres. Há então os amantes de si mesmos, o amante do dinheiro, há os amantes dos prazeres. Quando o prazer está em primeiro plano, quando todas as coisas relacionadas a Deus são sacrificadas para que o prazer da minha alma seja satisfeito. Ainda no versículo 4, quando diz mais amantes dos prazeres que amantes de Deus, ou amigos de Deus, depende da versão que você tem. Então, se você é amigo dos prazeres, você se torna inimigo de Deus. E ainda mais no capítulo 3, versículo 3, voltando um versículo anterior, diz: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem. Puxa, que coisa, hein? Inimigos do bem. Talvez alguém diria, mas como alguém pode ser inimigo do bem? Queridos, é muito interessante essa questão, porque eu acho que os homens não se conhecem bem. Porque quantas vezes nós vemos pessoas se opondo a coisas tão boas, e às vezes se opõe a coisas boas tão somente porque tal pessoa assumiu para si uma ideologia. Pessoas tomadas por ideologias acabam se tornando inimigas do bem. Porque quando o bem vier, se não vier da sua ideologia, a pessoa não aceita. Imagina você que uma coisa boa é um jogo de futebol, por exemplo, não é? Poxa, eu acho bacana. Vão lá, os times se preparam, tal, às vezes
pode até reunir pessoas de nacionalidades distintas. Ali o esporte é uma coisa bacana, envolve, tira jovens da rua, tal. Aí as pessoas vão para o estádio, ao invés de ali sorrirem, brincarem, terem um momento agradável, não, às vezes sair dali para se baterem uns nos outros, se agredirem uns aos outros, até para matar uns aos outros. Ou seja, aquilo que poderia ser bom se torna, não raras vezes, um mal. Então, os homens, eles teriam, tais características. Se perde o primeiro amor, se torna amantes de muitas coisas. Amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, amantes dos prazeres, inimigos de Deus, inimigos do bem. Mas a grande novidade de 2 Timóteo é que, apesar de todo esse contexto de apostasia, Paulo ele vai indicar que sempre quando tem um momento de crise, sempre haverá um remanescente. O remanescente é quando muitos abandonam o primeiro amor, quando a apostasia se manifesta em grande parte da sociedade, da humanidade, mas alguns conseguiram ser preservados, alguns conseguiram ser guardados. E o grande apelo desta epístola é exatamente por isso. Você deseja ser um Timóteo? Essa é a grande questão. Você deseja, nesse tempo de crise, ser alguém que diz não aos prazeres, diz não a si mesmo, para que não se torne amante de si mesmo, diz não ao amor ao dinheiro. Você é alguém que fala assim, não, eu quero receber a palavra de Deus, para que ela seja dentro de mim, um antídoto contra todos esses males. Eu quero estar totalmente inoculado, para que eu seja guardado, para que eu possa agora contribuir, para que outros semelhantemente possam também participar dessa mesma graça, de sermos pessoas resgatadas, pessoas restauradas. Se nós lemos essa epístola, creio que os irmãos devem ter lido, Paulo cita não somente Timóteo, mas no capítulo 1, 16 ele fala de Onesíforo, no capítulo 4, versículo 11 ele fala de Lucas, 4:11 também ele fala de João Marcos, ou seja, ele fala de alguns que neste tempo de crise se mantiveram firmes, alguns que não abandonaram. Ele diz, Lucas, só ele está comigo, ele não me abandonou. Onesíforo também não está comigo, mas ele também tem orado por mim. Ele é alguém que está sempre comigo, que me apoia, alguém que está na verdade, que permanece na verdade, ou seja, e Timóteo. Então eu acredito que nós podemos ser estes que neste tempo possam ter esse coração guardado. Eu acredito que é possível, desde que você, refletindo sobre isso, possa dizer sim, sim ao Evangelho. Não pense que alguma coisa acontecerá sem que passe pela sua vontade. Não se esqueça daquele homem que estava no tanque, diz a Escritura que era o tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, ou a casa das misérias humanas. E havia toda sorte de enfermos naquele lugar. E é dito que de tempo em tempo acreditava-se que um anjo descia e movia as águas. E o primeiro que caísse dentro do tanque seria curado da enfermidade que tivesse. E o texto é construído para mostrar um homem que estava ali há 38 anos. O que significa que podemos presumir que ele tenha passado a vida inteira ali, naquele tanque, esperando uma oportunidade, uma chance para ser curado. De repente entra Jesus naquele tanque e ele olha para aquele homem ali sentado. Eu imagino, era um lugar úmido, porque era um lugar que tinha um tanque, tinha 5 pavimentos. Então um lugar úmido, talvez mal cheiroso, um lugar mal tratado, mal cuidado. Aquele homem prostrado ali no chão há tantos anos, deveria estar assado, quem sabe, todo ferido. Aí Jesus chega para ele e fala assim: queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus. Aí tem um pregador aí, que ele gosta muito de ser engraçado, né? Então ele
transforma a Escritura em vários momentos em piadas, né? Piada gospel, né? Vocês já ouviram falar disso? E aí ele brinca com esse texto dizendo assim: Jesus é a pessoa mais bem-humorada que existe, porque ele entra no tanque e pergunta para o homem se ele quer ser curado. É lógico que o homem quer ser curado. Isso é bom humor. Mas na verdade não há nenhum bom humor nisso. Jesus está perguntando se o homem quer ser curado, porque infelizmente a cura, ela não raras vezes passa pela nossa vontade. E não poucas vezes o homem, ele não quer ser curado. Às vezes o homem, ele quer prosseguir. Então nós aprendemos com isso que você precisa ter o exercício da sua vontade. Eu quero ser um Timóteo. Eu quero ser alguém que possa de fato e de verdade ser aquele de quem a Escritura dá testemunho. Eu vou poder desenvolver essa ideia só amanhã. O horário não me permite desenvolver. Gostaria de fazê-lo hoje, mas o tempo não vai dar. Ser aqueles de quem a Escritura diz que somos mestres fiéis, bons soldados, um atleta coroado, um lavrador que trabalha e um obreiro aprovado. Paulo coloca essas 5 características apresentando para Timóteo, dizendo: olha, você precisa ser estes aqui, ser como que um mestre fiel, como que um bom soldado, um atleta coroado, como um lavrador que trabalha, como um obreiro aprovado. Amanhã eu vou dar seguimento à nossa fala. Amanhã o tempo parece que é um pouquinho maior, e aí eu vou partir deste ponto, entrando então para o restante e final da ministração. Tá bom?